Lição de jovens, lição 2, o início do altar. Se na lição da semana passada nós vimos as consequências da entrada do pecado, no resumo de hoje nós vamos entender as providências que Deus tomou diante da ação do homem e também compreender um pouco mais sobre o que o sacrifício de Jesus significa para nós. Eu gosto muito desse tema demais mesmo, então estou bastante ansioso para conversar com vocês sobre essa lição de jovens. Maranata, o Senhor logo vem. Que lição, meus amigos, nós tivemos essa semana, tá? Que lição boa demais. E só pelo tema dessa semana, o início do altar, a gente já tem uma perspectiva sobre o desenvolvimento geral da lição esse trimestre, tá bom? A gente já consegue perceber que vai ter o começo, o próprio tema dessa semana fala, temos o começo, o meio, o ápice e o alcance. Tudo que engloba esse tema aqui de adoração, tá? Tudo que está envolvido, todas as pontinhas ali, vai fazer as conexões, então vai ser muito boa a lição desse trimestre, tá bom? Mas por enquanto vamos falar só da lição dessa semana, beleza? Vamos lá. Duas coisas aconteceram após a entrada do pecado. A primeira delas está lá no verso 15 do capítulo 3. Bora dar uma olhada? Gênesis capítulo 3, verso 15, vai falar pra gente, é um versículo que muita gente passa por cima dele e nem percebe a sua importância. Eu mesmo no início não tinha tanta percepção assim, eu achava que era apenas uma sentença que Deus dava para a serpente, para Adão e Eva, mas não é só isso. Tá bom? Olha só o que o texto diz. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como a gente viu na lição da semana passada, ao mesmo tempo que Deus castiga a serpente, ele traz um raio de esperança para a humanidade. A promessa do Messias que veio resgatar as pessoas do pecado. Essa é a primeira menção bíblica de que Jesus viria em resgate da humanidade. Mas antes disso, a humanidade precisava aprender o que significaria o sacrifício de Jesus. E isso está um pouquinho camuflado lá no versículo 21. Olha só o que a Bíblia fala. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e Eva. Peraí, roupas de peles? Peles de quê? Peles de animal. Que animal? Peles de cordeiro. Se foi um cordeiro para cada um, aí a gente já não tem tanta informação assim. Mas é bem provável que seja, tá? Porque cada um precisa ser redimido de forma diferente. Então é mais provável ter sido dois cordeiros, um para Adão e o outro para Eva. Na história do Éden, o altar é secundário. O foco está nas roupas de pele urgentemente necessárias. Essas peles foram evidências inegáveis de que um animal morreu em favor dos seres humanos. O símbolo de um cordeiro que foi morto em favor dos pecadores pode ser rastreado criação do mundo, a história do Éden. Isso é profundamente significativo para nós. Desde o início, desde a criação, Deus pensou na remissão dos seres humanos. Não que Deus tivesse planejado Adão e Eva pecarem, mas ele tinha providenciado uma contramedida caso eles pecassem. E isso desde a fundação do mundo. Antes dele criar Adão e Eva, ele já tinha uma medida preventiva para resgatar o ser humano. O plano de salvação estava traçado desde os tempos eternos. Falando um pouquinho sobre as consequências do pecado, a gente percebe no texto que o pecado gera nudez, uma nudez espiritual. A Bíblia menciona que desde o início Adão e Eva estavam nus, mas não se davam conta. Por que eles não se davam conta? A verdade é que eles tinham um manto de glória sobre os seus corpos. Por isso eles não se davam conta de que eles estavam nus. E após a entrada do pecado, esse manto de Deus foi retirado, porque eles ficaram sujos, contaminados com o pecado. Então, esse manto de justiça, esse manto de glória, a justiça vai vir depois. Esse manto de glória foi retirado deles, tá? E agora eles se encontraram nus. Então a gente percebe aí que o pecado gera uma nudez espiritual, ou seja, uma vergonha espiritual. Tanto é que a primeira atitude do ser humano foi justamente se esconder, tentar cobrir a sua nudez com folhas de figueira ali, mas a gente percebe que essas folhas não tiveram
efeito nenhum, né? Elas não conseguiram cobrir a nudez deles. Apenas quando Deus ofereceu ali a oportunidade de perdão para eles, Deus trouxe as vestes de peles, foi que eles tiveram a sua nudez coberta. Mas mais do que roupas, aquilo era um manto de justiça. E é nessa parte que eu quero entrar um pouco sobre a tirinha dessa semana, que eu achei bem legal, inclusive, né? A gente tem aqui um diálogo entre Adão e Eva, logo após eles pecarem, falando justamente sobre essas roupas, sobre essas vestiduras aqui. É um diálogo bem legal, né? Eva falando assim, ó, como assim, Adão? Haverá um Salvador que nos devolverá o Éden restaurado? Eu não tenho nem roupa para isso. E ela apresentando aqui as roupas, né, que ela tinha preparado ali, e o Adãozinho lá sem saber o que fazer. Infelizmente, nesse caso, eu não sei como ajudar você, Eva. Só que aí, como sempre, Jesus providenciando tudo, trazendo ali o manto de justiça. Não se preocupe, eu posso ajudar você. Tá? Sempre Deus está pensando no nosso favor, Deus está pensando no nosso lado, Ele quer nos redimir, Ele quer nos resgatar. E esse manto de justiça, o próprio nome já diz, ele não vem de nós, né? É uma justiça imerecida que vem de Deus. É Jesus quem traz a sua justiça para nos cobrir a nossa vergonha espiritual, nossa nudez espiritual, para que assim nós tenhamos oportunidade de salvação. O pecado de Adão e Eva rompeu o relacionamento deles com Deus, roubando a sua inocência e paz de espírito. No Éden, Deus introduziu o primeiro altar, no qual os animais seriam sacrificados em lugar do pecador, para fazer expiação por ele. O conceito de expiação substitutiva mais tarde se tornou o fundamento de todo o sistema do santuário. O altar do Éden, que deu origem às roupas de Adão e Eva, antecipava a morte de Jesus no altar da cruz, um sacrifício que deu a cada um de nós o manto de justiça de Cristo. Agora uma pergunta, você já parou para pensar qual foi o preço da reconciliação? O que custou para Deus salvar eu e você? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que Jesus teve que abrir mão do céu, da sua glória como Deus, da sua autoridade suprema, e estar sujeito a todo tipo de humilhação e tentação do inimigo. A Bíblia fala que o salário, o preço do pecado é a morte. A consequência extrema do pecado vai ser a morte. Então nós podemos perceber que Jesus foi até as últimas consequências para salvar a mim e a você. Só que às vezes parece que as pessoas não dão tanta importância para isso. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário e as pessoas dizem, tá, ok, ele ressuscitou, agora está tudo bem, e não dão tanta importância assim para isso. Acontece que a nossa sociedade hoje está tão acostumada com o pecado, tão acostumada com as atrocidades que acontecem no mundo, que ela se conforma com isso. E quando olham para o sacrifício de Jesus, ele parece sem importância, parece só mais um que sofreu isso. As mídias hoje em dia, os filmes, as séries, as animações, estão o tempo inteiro bombardeando a gente com mentiras sobre a morte. A morte não é o fim, existe vida após a morte, a alma sai do corpo, vira um espírito. Isso são enganos do inimigo que nos fazem nos conformar, né, aceitar algumas coisas que não deveriam ser normais. A ressurreição de Jesus, que era para trazer um brilho de esperança maior ainda, acaba sendo motivo de conformismo das pessoas. Ah, ele está vivo, então está tudo bem, não precisa fazer nada por ele não. E isso, meus irmãos, essa mentalidade precisa mudar e precisa começar de nós. Somente após um encontro pessoal com Jesus, somente após um relacionamento íntimo com Deus, nós estaremos sensibilizados com o sacrifício do Senhor. É isso que ele tem que significar para nós. Afinal, se não fosse o sacrifício de Jesus, não seria possível a nossa salvação, porque a própria Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, para que uns tenham a vida, alguém tem que morrer no lugar. E Jesus foi o sacrifício perfeito, completo e total, porque ele morreu uma vez por todas para a salvação de muitos. Olha, que bacana, não é mesmo? Esse tema é muito interessante, tem muito mais coisa envolvida a respeito do sacrifício de cordeiros no Antigo Testamento
de como eles se relacionam com a cruz do Calvário. E vai ser super especial estudar isso durante essa semana, né? Que tá chegando aí Semana Santa também, já na próxima semana já é Semana Santa, enfim. E a gente vai estar se aprofundando cada vez mais nesse tema através do estudo da lição de jovens. Se você gosta de verdade de ver os resumos aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E muito importante também é você deixar o seu like, cara. Vocês não estão deixando like, vocês estão esquecendo de deixar o like. Tá vendo o número de visualizações aqui, ó? Cada view dessa aqui devia ser uma curtida, tá bom? Deixa o seu likezinho, deixa o seu gostei, ajudar pra caramba nesse vídeo, beleza? Então é isso, comenta aqui o que você achou da lição dessa semana. Você aprendeu uma coisa nova? Qual o sentido do sacrifício de Jesus para você? Deixa aqui nos comentários. Agora vai dar uma olhada nesse vídeo daqui, onde eu falo um pouquinho sobre a preview, né, de como as minhas expectativas estavam para a lição ainda. Vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Tá muito legal esse vídeo aqui, vai lá ver.